Eu converso com o Dr. Joel Renó Júnior, psiquiatra, e estamos falando sobre tensão pré-menstrual. Joel, como eu falei no primeiro bloco, e o tratamento para esse transtorno disfórico pré-menstrual, até para TPM? Porque isso é uma queixa recorrente. Uma coisa interessante é que os ginecologistas normalmente dizem que não há muito o que fazer, né? Porque isso todo mês é uma encheção, não é? Na realidade, assim, realmente é um sofrimento, principalmente para a mulher e para as pessoas. E para a família. Para a família. Como meus pacientes dizem, quando a minha mulher vai menstruar, até o cachorro sai de perto. Coisa é dura, viu? Então, lá no Programa de Saúde Mental da Mulher, lá do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, que eu coordeno, para quadros diagnosticados de transtorno disfórico pré-menstrual, geralmente nós fornecemos diários de autoavaliação durante 2 ciclos consecutivos para que essas mulheres respondam a várias perguntas, e nós avaliamos na equipe multidisciplinar com psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, ginecologistas, o nível de gravidade e disfuncionalidade desses sintomas. Fora que temos os critérios, como eu falei, do DSM-5, que foi agora lançado em maio de 2013 em São Francisco, nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, na realidade, esses quadros, a gente sabe hoje que a principal hipótese, ela não é em si alteração de nível hormonal. Tá. A principal hipótese é uma disfunção no sistema que regula a serotonina. A serotonina é um mensageiro químico, né, que faz a conexão entre as células nervosas dos neurônios, para que as pessoas leigas nos entendam. Então você tem uma disfunção serotoninérgica, inclusive a gente tem um gene, que é o gene transportador de serotonina, Certo. né, onde a gente tem uma correlação desta alteração genética com o nível de gravidade do transtorno disfórico pré-menstrual. Então o que a gente faz é regular novamente esse sistema através de um antidepressivo inibidor da recaptura de serotonina, tipo fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina. E é o mês todo? Dá o mês todo? Então, essa sua pergunta é muito importante, porque ao contrário do antidepressivo para tratamento de transtornos depressivos, transtornos ansiosos, para a disforia pré-menstrual, quando ela é bem diagnosticada e a mulher tem um ciclo regular, você pode dar o antidepressivo apenas na segunda fase do ciclo, que é a fase lútea, né? E, sem dúvida alguma, ele funciona. E outro aspecto interessante do uso de antidepressivo é que, embora o quadro seja extremamente grave, do ponto de vista da funcionalidade e da incapacitação dessa mulher, esse antidepressivo ele pode ser administrado, sem dúvida alguma, numa dosagem menor daquela utilizada para a depressão e para a ansiedade. Mas uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar e que eu ouço demais no consultório é assim, mas eu não vou ficar dependente. Porque uma coisa que eu falo bastante para os pacientes é o seguinte, você fica dependente da doença, mas não quer ficar dependente do remédio. Se você tem um problema de falta de uma determinada substância no teu cérebro, é melhor você tomar medicação e ficar bem do que você ficar dependente de um problema. É muito complicado isso. Então, seria importante você estar falando também para as nossas telespectadoras que tem muito preconceito em relação ao antidepressivo. Essa sua colocação é excelente também. Você é uma ótima psicóloga, então você fez essa colocação, porque as pessoas confundem, às vezes, uma doença crônica com dependência de medicação. Isso. Né? Ninguém fala isso em relação a diabetes, por exemplo. Que é o que eu falo também, exato. Mas quando se envolve depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, cria-se esse estereótipo de que o paciente que utiliza antidepressivo, ele se torna dependente da medicação. Então eu quero deixar bem claro às pessoas que nos assistem que não há trabalhos, não há evidências científicas que demonstrem que antidepressivo cause dependência. Aliás, as pessoas costumam, infelizmente, confundir as classes dos medicamentos
psiquiátricos. Elas confundem antidepressivo Com com ansiolítico, que são os benzodiazepínicos, os famosos tarja preta, Isso né? mesmo. Então, esses medicamentos, eles têm potencial, se mal administrados, se autoprescritos, de causar dependência. Os benzodiazepínicos, né? Os ansiolíticos, então, clonazepam, o bromazepam, né, o lorazepam, o diazepam e outros tantos. Mas antidepressivo é completamente diferente desses mecanismos GABAérgicos, que são os mecanismos dos benzodiazepínicos. E é o que eu sempre falo, a pessoa não tem pudor nenhum de tomar um remédio para uma pressão alta, para uma diabetes. Então ela não pode ter pudor, se ela tem um problema neuroquímico, de tomar um remédio para corrigir esse problema. Quer Exato. dizer, eu acho que isso é importante frisar sempre, porque as pessoas ficam sofrendo uma vida inteira de uma TPM, de uma depressão, sendo que poderia ser evitado isso. É um sofrimento desnecessário. E as pessoas, elas ficam assim, até receosas muitas vezes de compartilhar esse tipo de informação com pessoas ao redor, porque esse compartilhamento, às vezes, ele é interessante. Quando vem uma pessoa da mídia, expõe uma dificuldade, um transtorno mental, muitas vezes isso gera um ganho no sentido de combatermos a psicofobia, Com que certeza. é o preconceito contra a doença e contra o paciente que tem uma doença mental. Infelizmente, nós vemos isso de forma bastante significativa na nossa sociedade, mesmo a mídia nas últimas décadas tendo um papel extremamente valioso na divulgação desses conceitos. Mas é interessante que, se você tem um lado que divulga bastante, você tem um outro lado que ainda alimenta um preconceito bastante significativo. Vamos voltar a falar já já. E ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, como que é feita a avaliação da terapia ortomolecular? Bom, a avaliação ela é bem diferenciada. Primeiro porque, a princípio, nós não perguntamos o motivo que te trouxe até nós. Nós vamos querer descobrir isso para poder te contar o porquê nós vamos te tratar. Isso é feito em cima de um gráfico que chama mineralograma, que depois vocês podem até entrar no nosso site, que é o www.santiniortomolecular.com.br. Mas você vai ver que nós vamos fazer várias questões sobre determinados assuntos diferenciados. Vamos falar da personalidade, do lado físico, do lado emocional. Nós vai ter muitas questões que você vai respondendo e nós vamos tirar uma margem de erro somando num gráfico que existe ao lado dessas questões. Esse gráfico, eu vou fazer uma somatória que vai virar uma matemática. Essa matemática vai se transformar em oligoselementos. E esses oligoselementos vão mostrar o que são oligoselementos. São nutrientes em pequenas quantidades, porém eles são potentes, eles são reagentes. Então vai mostrar uma estrutura de elementos, onde essa estrutura vai me contar os motivos que estão muitas vezes te incomodando. A nível de personalidade, se você é agitado, se você é apático, se você é pensativo, se você é mental, vai aparecer que grupo, o que predomina na sua personalidade. Emoções, são muitas emoções. Qual aquela que pode estar te incomodando mais? Angústia, tristeza, melancolia, desânimos, medos, inseguranças. Bom, são inúmeras. Nós vamos, pela estrutura, descobrir o que pode estar te incomodando a ponto de te perturbar. E, fisicamente, pode ser problemas digestivos, urinários, endócrinos, respiratórios. Todos esses elementos, eu falo que é como se fosse uma receita de um bolo. É como se eu fosse um confeiteiro e o cliente fosse um bolo que precisa de alguns ingredientes. Então, os elementos que vão aparecer, ele vai mostrar, eu vou começar a te contar o porquê que eu vou te tratar, tem que bater totalmente com os motivos que te trouxe. Esse é o primeiro passo que as pessoas ficam contentes nessa avaliação da terapia, porque se eu te conto sem te conhecer, você já vai criar uma confiança e uma esperança muito grande num tratamento que vem trazendo um resultado muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center.
o seu escritório virtual definitivo. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.